Boa noite. Fico feliz de receber vocês hoje de novo, né, no segundo dia do curso Língua Mátria, Poetas Mulheres sobre a Linguagem. Hoje falaremos sobre duas autoras, né, do século XX já, né, Rose Ausländer e Hilde Domin. Então, eu vou, sem demora, passar a palavra para a professora Mariana. Já apresentei, né, a Mariana na vez passada, Mariana Holmes. Vou só falar aqui, né, Mariana é doutora, né, mestre e doutora em língua e literatura alemã pela Universidade de São Paulo. Desenvolveu pesquisas sobre diversos temas, né, dentro da literatura de língua alemã, autores, né, de outros, não apenas, né, da Alemanha, né, mas também a Áustria, né, tem essa ligação bastante com a Áustria, e desenvolveu também estágio de pesquisa, né, na Áustria, em outros países de língua alemã, e agora está desenvolvendo esse novo projeto, né, que foca na lírica de autoras, e estamos muito felizes aqui, estamos tendo a oportunidade de primeira mão, né, conhecer, né, alguns poemas cujo acesso é bastante difícil aqui, né, no Brasil. A gente já viu isso, né, na vez passada, né, na semana passada, né, não temos traduções, né, autoras ainda não tão conhecidas no Brasil. Então, estamos assim bastante animados, né, para conhecer. Então, já vou parar de falar e, por favor, Mariana. Obrigada, Danilo. Bom, quero agradecer mais uma vez a sua organização, né, do projeto Vice-Versa, a acolhida desse curso, né, dessa proposta de curso dentro do projeto também, e pelo espaço, e pela presença de todos vocês que estão aqui. É muito bom poder continuar esse percurso cronológico, mas como eu havia dito, né, tanto nos e-mails quanto no encontro passado, que tem essa progressão cronológica, mas os encontros são independentes entre si, podendo vir em mais encontros. É muito bom contar com as perspectivas de vocês, com as leituras de vocês, e a gente vai tateando, né, configurando juntos, juntas, juntes, o que pode ser essa língua mátria, né? Essa que não é a língua materna, a gente vai ver isso, né? É uma coisa muito particular, assim, da voz dessas poetas e também da escuta de quem lê, né? Da voz que ressoa em quem lê. Eu acho que esse vai ser o foco principal do nosso encontro. Esse encontro, então, é dedicado a duas poetas de língua alemã do século XX, a Rose Ausländer e a Hilde Domin. As duas, diferentemente da Therese von Artner e da Ada Christen, que vimos no encontro passado, elas têm traduções no Brasil publicadas. Eu vou mencionar as traduções, mas a Rose Ausländer, ela foi traduzida, aliás, as duas foram traduzidas pela Simone Brantes, que é poeta, tradutora, filósofa também, e as duas poetas que ela traduz são filósofas, igualmente. Então, é muito interessante porque a gente vai mergulhar numa relação com a língua que tem uma certa abstração, mas também é muito corpórea, e a gente vai... Eu quero muito ouvir vocês, tanto lendo quanto comentando esses poemas. Mas, enfim,
eu vou colocar as capas dos livros, mas só para frisar, então, a tradução que saiu da Rose Ausländer pela Simone Brantes, saiu pela UFPR em 2016, é esse pequeno grande livro, que tem um ensaio dela sobre a poética da Rose Ausländer, um ensaio da Simone Brantes sobre Ausländer, que é muito interessante, tem um panorama filosófico bastante curioso, assim, e as duas, né, essas duas poetas filósofas eram também tradutoras, então esse aspecto da tradução vai ser muito marcante, eu acho que nesse encontro. E, bom, esse aqui é o da Rose Ausländer, e mais recentemente, em 2023, saiu pela Jabuticaba uma tradução da Simone Brantes, da Hilde Domin, que chama Só uma Rosa como Arrimo, que é o nome de um dos poemas da Domin, que estão nessa seleção. A seleção dos 2 volumes também é da Simone Brantes, então é importante pensar nessa, né, recordar esse esforço também da Simone Brantes, e, enfim, o espaço também de interesse dessas editoras em viabilizar esses projetos, em trazer esses poetas ao português brasileiro e para nós aqui. E aí, em relação a esse encontro, a introdução vai ser muito breve, porque o que eu gostaria mesmo é focar nos poemas delas. Diferente do encontro passado, que a gente teve 2 poemas, né, um de cada poeta, os próximos também vão ter esse traço, né? Hoje a gente vai ver 2 poemas de cada poeta. E são 2 poemas breves, mas são 2 poemas que se dilatam. Então, estou animada para ouvir vocês e ouvi-las, né? Em relação ao contexto histórico, porque elas são 2 poetas que estão traduzidas no Brasil, por elas serem de um recorte político-histórico que é muito difundido, então, eu imagino que quando a gente pensa em literatura de expressão alemã, a gente geralmente pensa no século XX, a gente pensa em autoras e autores exilados, né, pessoas que foram perseguidas pelo regime nazifascista e tiveram que deixar a Alemanha, deixar a Europa. Muitos autores, enfim, vieram para o Brasil, para a América do Sul, mas também para os Estados Unidos. E o caso da Rose Ausländer, por exemplo, ela tinha ido antes da ascensão do regime nazista para os Estados Unidos, retornou para a Alemanha, depois voltou para os Estados Unidos e atuou lá como tradutora, como poeta, e tem uma parte da obra dela em inglês, em língua inglesa, depois voltou a escrever em alemão. A gente vai se ocupar aqui com os poemas dela escritos em alemão. E no caso da Hilde Domin, ela tem esse nome porque ela encontrou guarida na República Dominicana e ela tomou para si o nome desse lugar de refúgio, né? Incorporou na identidade dela. Ela é uma poeta que foi escrever poesia já nos seus 50 anos, 40, 50 anos. Então, é muito interessante como esse encontro dela com a própria voz poética, ela vem dessa experiência, né, de deslocamento. E, enfim, tudo isso parece muito abstrato, mas a gente vai para os poemas. E aí eu só queria comentar que essas 2 poetas estão presentes na seleção de um curso que eu organizei junto com outras colegas em 2020. A gente teve 2 edições desse curso, pelo Serviço de Cultura e Extensão da FEFELESH, na Universidade de São Paulo, e que chamava Poetas Exiladas de Língua Alemã. É um projeto pelo qual eu tenho um carinho imenso e que tem a ver com a minha pesquisa de doutorado.
sobre a Paula Ludwig. E o foco, eu acho, tanto quanto a organização desse curso, quando a gente coloca poetas juntas, assim, quando a gente rearranja elas, encontra uma comunidade para elas, assim, os ecos, acho que reverberam com mais força, assim, chegam na gente e atravessam mesmo. Eu acho que é isso um pouco a proposta de hoje. Enfim. Então, só para colocar, né, são duas poetas que têm que vêm de um contexto familiar e de origem judaica, que tiveram essa experiência brutal de serem forçadas a se deslocar para sobreviver, e que isso vai estar nesses poemas que são posteriores ao exílio. Então, é importante também ter em mente que é uma forma também dessas poetas elaborarem, né, olharem em retrospecto o que elas tinham vivido, que é muito subjetivo, mas também é coletivo, né? Então, também é social, também diz respeito a tantas outras pessoas e vítimas de regimes totalitários, né? Então, eu quero começar com os poemas, mas antes, com duas citações, que eu acho que se a gente, assim, lê-las, né, e ler os poemas dela, eu já estou enfim, estou satisfeita com esse encontro. Tem algumas outras discussões depois, eu peguei mais trechos desse texto da Hilde Domin, que foi escrito em 1968, foi publicado, na verdade, em 68, e eu acho que ele dá um norte um pouco dessa proposta, né, da gente já de cara ir para os poemas. E, enfim, fica também como um convite para vocês tanto lerem os poemas aqui, né, nesse espaço, quanto, enfim, comentarem também e compartilharem a visão de vocês. Bom, alguém quer ler essa citação? Desculpa, só para contextualizar, então, brevemente, né, esse ensaio, é um ensaio filosófico chamado Para que lírica hoje? Para que poesia hoje? E é um ensaio da Domin, de 68, que está discutindo, depois da destruição política, coletiva, cultural, enfim, dos corpos das pessoas. Acho que tem né, depois da catástrofe, que é uma palavra que é muito utilizada para se referir tanto ao regime nazifascista quanto aos crimes contra a humanidade que foram perpetrados nesse contexto, como também em relação à Segunda Guerra Mundial. Para que fazer poesia, né? E aí, hoje a gente, né, reencontra esses poemas e pode se perguntar, né, coletivamente, para que ler poesia? Por que a gente está aqui hoje? Então é isso. Eu vou pedir para alguém abrir o microfone e ler essa citação. Posso ler? Por favor, Inácio. O poema se transforma discretamente se ele é sentido com o eu de quem lê. E também a própria experiência do leitor ganha algo das cores do poema, torna-se mais forte, colorido, diferente do que ele esperava, e também do que talvez já tivesse experimentado sem uma formulação exata. Ok, obrigada. Eu grifei só o início, eu acho que a citação por si só ela tem um impacto, né? Então, o poema se transforma, a gente vai falar muito sobre transformação, tem os dois poemas da Ausländer têm essa carga, né? Se ele é sentido com o eu de quem lê.
Então, eu estou muito interessada aqui em saber o que vocês sentem em ler esses poemas. E é justamente essa experiência que vai transformando o poema e, ao mesmo tempo, eu acho que tocando, mobilizando os sentimentos nossos, né, em relação a esses textos poéticos. E aí eu acho que se de todas as, assim, os não poemas que a gente vira hoje, se essa citação ficar com vocês, vai ser uma alegria, assim, porque eu acho que essa proposta da Domin é revolucionária quando a gente pensa em iniciativas que têm a ver com poesia. Essa semana está acontecendo o Festival Poesia no Centro, da Megafauna, com várias instituições envolvidas, inclusive o Goethe Institute. E, enfim, acho que também tem um círculo de poemas organizado pela editora Fósforo. Assim, existe uma sede. E aí eu acho que essa sede, ela tem a ver com essa proposta, né? Que a Domin coloca. Quem gostaria de ler essa brevíssima citação? Eu posso ler. Por favor. A lírica nos convida ao mais fácil e mais difícil de todos os encontros, o encontro conosco mesmos. Bom, ao final do encontro com esses poemas, do encontro com a gente que está acontecendo aqui, e vocês com vocês mesmos, a partir desses poemas, eu acho que a gente vai ver mais ou menos como que a Domin pensa o funcionamento, né, desse encontro, qual que é o fenômeno que acontece aqui, por que isso, para que isso, mas algo que a Simone Brantes comenta, né, escreve no ensaio que ela tem sobre a Ausländer, que está nessa edição da editora UFPR, a possibilidade desse sujeito que fala, que tem a ver com o encontro passado também, né? Esse sujeito que fala, ele reverbera na gente. Os poemas, eles se descolam também da pessoa que está escrevendo e se torna uma coisa autônoma. A Domin também vai escrever isso nesse ensaio. Então, por isso que eu queria trazer hoje, assim, menos análises minhas ou de outras pessoas que também pesquisam essas autoras. Eu posso passar referências também para vocês, caso interessarem. E também é isso, vamos aos poemas, então. Bom, essa é a Rosa Ausländer. E esse é o poema que concretiza ou sintetiza algo dessa proposta, né? Alguém gostaria de ler em alemão? Bitte. Eu vou pedir para alguém, gente. Okay, kann ich. Bitte, bitte. Okay. Muttersprache. Ich habe mich in mich verwandelt, von Augenblick zu Augenblick, im Stück zersplittert auf dem Wortweg. Muttersprache setzt mich zusammen, Mensch, Mosaik. Obrigada. E quem gostaria de ler em português? Em tradução da Simone Brantes? Eu posso ler. Por favor. Língua mátria. Eu fui em mim, tornando-me, de instante em instante, feita em pedaços, no caminho da palavra. Língua mátria. Reúna minhas partes. Mosaico humano. Ok.
Sensações. Ela traz a ideia de transformação, como você pontuou, e é constante, porque é de instante em instante. Então, eu fui em mim, você tem passado e presente juntos, né? E o futuro, já que você está o tempo todo, né, mudando. Você tem uma ideia de fragmentação, né, que pode ser do sujeito, enfim, esse sujeito que está ligado a uma questão cultural, uma questão linguística. E ela fala, é feita em pedaços no caminho da palavra. Então, talvez seja realmente esse sujeito cingido na questão da palavra, da língua, né? E ela faz um pedido, né, para a língua mátria, que já não é língua pátria, né? Língua mátria. Ela roga, né, que junte de novo os pedaços dela, né? Como se, acho que se a gente pensar na língua como cultura, porque língua é cultura, a ideia de que a língua possa trazer essa identidade de volta que aparentemente está fragmentada, né? E aí, no final, o mosaico humano, ela tá colada em caquinhos, assim, né? Ela se recompôs, aparentemente, graças ao, talvez, um pedido atendido da língua mátria. Acho que, sei lá, seria por aí alguma coisa. Muito bom, Larissa. Muito obrigada. Uma pequena dúvida, meu alemão está Claro. meio enferrujado. Setzt mich, eu poderia traduzir também como um presente, né? Reúne, uma afirmação Uhum. também, né? Poderia, Então, ja. aí foi uma escolha da tradutora, né? Uhum. Sim. De Zusammensetzen é Pode compor, né? Uhum. E Mas aí, pode ser, uma possibilidade seria recompor, mas sim, é um vamos dizer, presente. ela colocou nesse imperativo, né, como esse pedido, reúna minhas partes, mas poderia ser a língua Reúne. mátria reúne, né? Obrigado. Imagina. E eu comentei aqui, né, eu falei a língua mátria reúne, mas é curioso também, a gente vai ver tanto nesse poema quanto no próximo, que esse artigo definido, né, esse a língua mátria, ou a palavra, faltam. Então, tem uma coisa muito direta no substantivo, assim, uma coisa muito direta vamos dizer, na força que tem essas palavras, sem uma especificação, porque a especificação também ela vai, vamos dizer, colocar uma separação entre um termo e outro, né? Então, como se tivesse tem a língua mátria e tem outra língua, né? Mas aqui é língua mátria e quem mais? Alguém gostaria de fazer fazer outros comentários? Pode falar, Danilo. Desculpa. Desculpa, Beth. Não, eu só queria pontuar que quando você fala que ela tira esse artigo, que ela coloca a língua mátria, para mim soa o tempo inteiro como se ela estivesse dialogando com essa língua, né? Um diálogo. Né? Tanto é que no final ela faz quase que como uma súplica, a língua mátria reúne minhas partes. Né? Sim. Então, o tempo inteiro essa conversa, né? Entre ela e a língua, entre ela e o eu. Né? Eu achei isso bem evidente assim no poema. Sim, não, excelente observação, porque justamente quando a gente coloca um vocativo, esse poema, como a gente vê, não tem vírgula, né? Não tem vírgulas ou pontos, então a pontuação, né, essa acentuação gráfica, assim, ela é borrada nesse sentido, né? E quando a gente fala com alguém, né, ou no caso, né, quando a gente coloca um vocativo, né, chama alguém, a gente não usa necessariamente o artigo definido, né? Como a Beth tinha colocado. De fato, se fosse die Muttersprache setzt mich zusammen, aí seria, né, falando para uma terceira pessoa. Mas aqui tem essa abertura para que seja uma conversa direta com a língua, né? Com a mãe língua,
ou com essa língua mátria. Bom, Danilo ia comentar. A Raquel também levantou a mão. Raquel, pode comentar, depois eu falo. Aqui o espaço é mais de vocês, né? Eu posso... A opção de Stück por pedaços me incomoda um pouco. Embora a peça, que eu acho que o sentido seria mais apropriado, né? Porque peça e mosaico, acho que faz mais, dá uma liga mais interessante, né? E outra coisa que me incomodou bastante na tradução é que Ich habe mich verwandelt. Eu acho dificilíssimo de traduzir. É uma simplicidade desafiadora esse poema. É realmente desafiador. Os pedaços não estão longe da ideia do mosaico, né? Também são pedacinhos, né? Peças. Mas acho que peça, né? Não sei, Seria uma possibilidade, né? É uma leitura. Assim, né? Caco. A ideia... Então, caco estaria dentro desse... Porque aí não é só o Stück, tem o zersplittert também. Zersplittern é um verbo que é esse estilhaçamento, né? O estilhaçar. Então, é estilhaçada em pedaços, estilhaçada em cacos, né? Em fragmentos. Só que, de fato, a densidade dos versos, a concisão das ideias aqui, essa simplicidade linguística que você comentou também, coloca, vamos dizer, como nos textos do Haroldo de Campos, né, uma baliza para você transcriar esse poema. Então, o poema em português, ele se refere ao poema em alemão, mas ele é um outro poema, ele funciona como uma unidade em outro poema. E ele chega para a gente, né, na nossa língua mátria, ou nas nossas línguas mátrias, e causa um efeito. Eu acho que isso é bonito nesse sentido, né? O pedaço ser feito em pedaços, acho que vamos dizer, agrega uma força, assim, uma violência também, né? Que daria nesse estilhaçamento, né? Então, ser feito em pedaços tem uma coisa, não sei, quase da carne, né? De ser destruída também. E é interessante porque esse ser feito em pedaços também tem esse aspecto de algo que foi feito com esse sujeito. Né? Ich habe mich in mich verwandelt, então, me verwandelt, tem esse eu falando sobre o processo de transformação, mas esse processo de transformação, ele vem também de vamos dizer, de um processo que vem junto com transformações que são forçadas para esse sujeito, né? E que são violentas e que são externas, né? Raquel, por favor. E Larissa, o Danilo não quer falar, não? Eu acho que é porque o Danilo levantou um monte de mim, eu acho. Por favor. Eu até falei antes da intervenção do Inácio que o espaço é de vocês, né? Então eu prefiro que de fato vocês falem. Mas assim, só comentando em relação ao Stück, né? É bom também o Stück no sentido, tudo bem, né? Tem a peça do mosaico e tal, mas o pedaço também assim se justifica, né? Em alemão tem essa coisa do zerstückelt, né? Zerstückelung, né? Assim, é o desmembramento, né? Você faz alguém em pedaços, né? É um jeito que a gente fala, né? Você fez uma pessoa em pedaços, né? Não em peças, né? Assim, simplesmente. Tem essa... Então, eu tô aqui me segurando, porque eu quero deixar as pessoas falarem, mas talvez, eu acho que já que eu tô aqui, eu posso falar isso também, uma coisa, né?
que a gente pode discutir depois, né? Esse Muttersprache, né? Tá escrito separado. Uma coisa que, assim, causa uma associação, né? Em mim, assim, acho que quando alguém escuta, né, com essa Muttersprache, né, a palavra tudo junto, né, se fosse escrito tudo junto, né, para a língua materna, né, que a gente fala em português, né, essa ideia da língua materna, né. E tem, então, acho que tem isso um pouco, né, estou falando assim, talvez para quem não conhece tanto a língua alemã, tem esse plano de fundo associativo, né, pelo menos, né. A língua mãe, né, assim, uma tradução possível poderia ser língua mãe, né, por causa dessa separação, mas, assim, o que a gente fala em português, né, em relação a, se fosse, né, tudo junto, seria algo como língua materna, né, mas aqui não é isso exatamente porque está separado, né, eu diria, né, esses dois termos, né, estão separados. Por favor, temos aqui algumas contribuições. Raquel, por favor. Acho que dá para me ouvir? É que eu ia falar como eu achei interessante, já pontuaram isso, eu até concordei, essa relação que ela estabelece entre essa fala, né, esse se expressar, assim, com esse sentimento de pertencimento. E eu lembrei de outro poema dela, assim, não que eu tenha lido muitos poemas de Rosa Ostrander, mas eu lembrei do Mutterland, e quando a primeira vez que eu li esse poema eu me emocionei, porque eu achei lindo, assim, porque não, ele é um poema pesado, assim, você reconhece certa carga nele, mas eu fiquei encantada como é que ela, em textos tão pequenos, ela consegue evocar tanta coisa, né, tantos sentimentos. E essa questão do Mutterland, a tradução que eu li tinha estado traduzida exatamente para Mátria. Isso chamou a minha atenção, porque normalmente, quando eu vejo... Aí o poema. Normalmente, quando eu vejo alguma coisa assim, por exemplo, o anterior, eu pensaria, tipo, terra-mãe, língua-mãe, mas ela faz essa relação com Mutterland, com Vaterland, como na tradução eles optam por permanecer desse jeito, eu acho muito interessante, assim. Mas, de fato, esse foi um dos primeiros poemas da Rosa Ostrander que eu li, assim, foi uma coisa que me impactou. E pensando no encontro da semana passada, eu penso como essa relação tão íntima com a palavra me lembra, por exemplo, eu acho que foi o poema da Ada Christen, não sei, que ela fala sobre, que vocês até pontuaram, da questão do Butensherz, né, daquela palavra que verte, de certa forma, daquele jeito que é do coração dela, mas aí no poema da Rosa Ostrander você vê que a palavra, ela não vem mais do coração, mas ela não deixa de vir do organismo dela, assim. Enfim, eu acho muito bonito, assim, eu acho que eu me encantei muito por ela, enfim. Mas esse poema eu acho muito bonito, eu acho o Mutterland, eu acho espetacular. Então você vai ler pra gente. Larissa, desculpa, Inácio, você pode esperar um pouquinho as pessoas que estavam com a mão levantada? Obrigada. Larissa, por favor. Então, a minha dúvida era justamente a respeito do Mátria, né? Porque, assim, eu particularmente nunca tinha visto essa palavra, né? Eu entendo o conceito, tanto que achei muito provocativo, né? O título do curso. Falei, não, já tenho uma ideia do que se trata, mas vamos ver o que aparece, né? Porque a gente costuma utilizar a língua materna, tanto que eu não sabia se era um neologismo ou se realmente uma palavra que eu simplesmente não conhecia, né? Enfim. E aí eu queria... O Danilo começou a explicar, né, a questão do alemão, mas em termos de... Eu não sei se é muito mais uma questão... Aí vocês me corrijam, por favor, tá? De estilo, né? Ou, de repente, para colocar o Mátria em pé de igualdade com Pátria, que tem um peso grande, talvez maior do que língua materna, né? Tanto que o poema seguinte, ele traz essa ideia também, né? De, em vez de falar Pátria, é Mátria. E aí eu só queria entender melhor o porquê dessas escolhas, né? O Danilo explicou aqui se o Mutters... Enfim, se tivesse juntos, teria uma tradução, separada é outra. Aí eu queria entender o porquê dessas escolhas, assim, qual seriam, tipo...
o porquê da escolha entre mátria e para se diferenciar de materno. Era isso. Ok. Talvez a gente possa passar para a Valesca, e aí a gente volta para essa questão, porque ela é muito importante e vai ressoar no poema seguinte, como a Raquel tinha comentado. Valesca, por favor. A gente não consegue te ouvir. Ainda não. Talvez tenha alguma coisa na configuração. Não. Às vezes é isso, o microfone não... Pode ser que tenha algum fone mal com mau contato. A plataforma não reconheceu o microfone que você usa, né? Às vezes tem esse problema nessa plataforma. O que, já aproveitando, então, esse momento, né? Eu vou aproveitar, esqueci de falar isso, né? Vou falar agora. Vocês, quem também não quiser aparecer ou não tiver problemas assim para falar, pode escrever no chat e eu faço a pergunta. Porque a gente tem uma pergunta também no chat. Tá? Depois eu vou fazer a pergunta pela pessoa que escreveu e acho que não quis abrir, né, a câmera, o microfone. Eu posso fazer isso, tá? Eu faço essa intermediação, tá? Se mais alguém quiser. Não, ainda não, Valesca. Valesca, será que talvez saindo e entrando na plataforma? Eu vou aproveitar, então, Mariana, para ler ela vai escrever, a Valesca. Tá bom. Eu já vou ler aqui, então, a pergunta. É um comentário, né, da Isabel, mas acho que se encaixa nessa pergunta da Larissa. Acho que daí você também podia comentar tudo junto. Sim. A Isabel comentou sobre né, que está curiosa, né, sobre a relação do nome dela com a escrita sobre identidade, né? Sim. Ausländer significa estrangeiro. E, no caso, pode soar muito como um nome artístico, né? Como um pseudônimo, mas não é o caso. Ela foi casada com um homem cujo sobrenome era Ausländer, e mesmo depois do divórcio ela manteve esse nome, porque, enfim, a gente pode pensar em várias associações, né? Ela escreve muito sobre essa sensação, né? Sobre essa experiência, de fato, de ser estrangeira, de estar em lugares estrangeiros, em lidar com essa estrangeiridade e de fato, parece um nome que foi, assim, criado para a poética dela, né? E, enfim, acho que as duas coisas ressoam muito. Mas é bem curioso e foi ótimo você ter apontado isso. Bom, a Raquel está ainda com a mão levantada, parece, mas talvez a gente possa seguir. Eu não sei se ela gostaria de falar mais alguma coisa. É que eu esqueci de abaixar. Tá bom, tudo bem. Então, aí a próxima pessoa seria o Danilo e o Inácio. Eu também esqueci de baixar, só tinha levantado para falar da questão do chat. Agora chegou a pergunta da Valesca, eu vou ler. Ótimo, por favor. A Valesca escreveu: eu queria falar dos pedaços, que me remete a corpo. Pedaço de carne, e no final ela fala mosaico humano. Acho esse poema super forte, que mostra como a língua é como um voltar para casa. Língua mátria, eu também leria como língua mãe. Mãe língua. Desculpa. Não, imagina. Não, mas como porque a língua mãe é mãe língua. A gente acaba invertendo as coisas, né? Sim.
tem uma coisa muito... Eu acho que tanto nessa ideia dos pedaços, né, do ser feito em pedaços, mas também na recomposição desses pedaços e vamos dizer, nessas costuras, né, o mosaico humano é quase um Frankenstein, assim, né, de várias partes da pessoa, ou de vários tempos, né, a Larissa falou isso no primeiro comentário, né, ich habe mich in mich verwandelt, a gente vê aí um passado, mas é um passado que está o tempo inteiro se atualizando, né? O tempo inteiro está dando vida para outras partes, né? Em metamorfose, né? Em transformação constante. E tem essa sobreposição de tempos mesmo, né? Desse passado, mas desse passado que vai sendo atualizado a cada presente. E aí o Inácio também tinha comentado, né? Esse setzt mich zusammen tem vamos dizer, essa frase construída numa temporalidade no presente, né? E chegar nesse mosaico humano, né? Que é um mosaico humano que ele, se a gente for pensar, né, nessa construção do poema, ele está o tempo inteiro também imóvel, né? E pensar também, eu acho que nesse movimento do corpo, nessa transformação constante, também como um movimento de vida, né? A gente vai ver no próximo poema como a mátria, como esse lugar que seria o oposto de pátria, é um lugar de vida, né? Então, muito bom o comentário. Também, obrigada. O Rodrigo comentou que seria quase uma captura constante do Kairos, Augenblick. Sim. Achei interessante, se quiser comentar um pouco mais sobre isso, aí fica à vontade. E talvez... Bom, o Inácio está aguardando. Obrigada pela paciência. Imagine. Conta pra gente o que você tinha pensado. Nossa, foi muito rico. O que eu pensei inicialmente foi muito enriquecido com o que vocês comentaram. Até algumas coisas que eu ia falar já falaram, mas me chama a atenção assim, a primeira estrofe, né, von Augenblick zu Augenblick. Na nossa maneira de ver o tempo, né, a gente sempre imagina o tempo como uma linha, né, como uma linha reta, e essa linha que de momento, né, de instante em instante ela vai se quebrando, né? Vai se quebrando no caminho da palavra, e que a palavra também é um fragmento, né? É um fragmento de uma Sprache, e a Muttersprache seria a Sprache, que é a totalidade da palavra, né? Das Wort, compõe um mosaico que o mosaico o mosaico não é linear, ele é no mínimo ele é bidimensional, né? Mas um bidimensional que é tridimensional, porque por ele passa a luz, né? Então, meu Deus, como é rico esse poema. Sim, é espectral, né? Espectral. Uhum. Né? Do linear para uma outra coisa, e do fragmento, que é a palavra, para Muttersprache, que se eu me verwandelt, né, se eu me transformo, a Muttersprache ela me coloca no mundo, ela me dá a luz, né? Esse é um ponto que tem a ver com o comentário que a Isabel fez e com uma questão que foi colocada sobre esse Muttersprache, que talvez a gente possa entrar um pouco nisso. A Isabel comentou Muttersprache nesse sentido, está quebrado também, né? Enfim, a palavra seria escrita toda junta, né? Muttersprache, então tem a plasticidade, né, da língua alemã de fazer palavras compostas, né, aglutinadas, uma do lado da outra, para criar um conceito novo, e ela separa isso. Então, ela cinge também a palavra,
assim como a Isabel tinha observado. E ao mesmo tempo, eu acho que com essa cisão, tira essa ideia de uma naturalidade da língua e de uma língua materna como aquela que a gente recebe quando a gente é alfabetizado pela primeira vez, quando a gente adquire, né, uma língua, né, e desenvolve a nossa capacidade linguística. Então, eu acho que isso é interessante, especialmente interessante, porque a Muttersprache também é essa constante transformação da língua, esse uso e esse contato e essa nutrição que vamos dizer, que esses fragmentos, que essa história, né, cronológica também desse sujeito vai articulando e criando novas possibilidades, né, construindo esse caminho, né, também, né, parte a parte, pedaço a pedaço desse sujeito, né. E é interessante porque, ao mesmo tempo que tem Muttersprache separado, tem o Wortweg. Se Wortweg é o caminho da palavra, pode ser a trilha da palavra, né? Então, tem também essa ideia de uma construção. Teve mais comentários aqui. A Raquel comentou sobre o último verso, que se refere ao mosaico, estando isolado, acaba sendo colocado também em destaque, né? Como se o próprio poema tivesse uma relação direta com esse mosaico enquanto organismo. Sim, eu acho que é uma ótima hipótese de leitura, uma ótima abordagem, assim, né, vamos dizer que essas etapas também do poema, elas têm os seus silêncios, né, tem a sua distensão, a gente vai falar disso lendo a Domin também. A Isabel comentou, né? Wortweg e Mensch Mosaic estão juntos. Será que é porque constitui o todo? Acho que sim. Talvez. Nossa, eu achei ótima, porque, enfim, agora pensando nesse comentário, né? Mensch Mosaic talvez esse Wortweg, né? O próprio sujeito construído com vários pedaços é também o caminho pelo qual a palavra, e aí vamos dizer, não são as palavras em si, mas palavra no sentido de comunicação, né, de sentido, de forma também, mas enfim, aquilo que vai sendo constituindo sujeito e sendo constituído pelo sujeito também, a partir desses pedaços, né? Achei muito boa a observação. Bom, vamos para o próximo poema? Acho que rendeu muita discussão. Quem gostaria de ler em alemão o Mutterland? Aí a gente vai ver que tá junto, né? Mutterland. Posso ler? Por favor. Mutterland. Mein Vaterland ist tot. Sie haben es begraben im Feuer. Ich lebe in meinem Mutterland. Wort. Dankeschön. Terra Mátria, então? Eu posso ler? Por favor, Raquel. Terra Mátria, minha pátria está morta. Eles sepultaram no fogo. Vive em minha mátria a palavra. Ok, muito obrigada. Vamos começar pelo título, então, que a Raquel já tinha comentado. Então, a gente tem Muttersprache no outro poema separado, né? E aqui a gente está compondo essa palavra que tem esse paralelismo com uma palavra que está no primeiro verso, né? Vaterland. Então, Vaterland, pátria, é uma palavra que, quando a gente pensa num contexto de regime totalitário, de nazifascismo, e quando a gente pensa no uso da palavra pátria hoje também, tem uma carga de estrutura patriarcal, de linhagem, né, a partir do poder exercido por homens ou pelo pai, pela figura que está
representando essa função, né? E Vaterland, né, quando é usado por pessoas que se identificam com essa pátria, é uma palavra que expressa esse poder, né, essa crença nessa entidade, né, desse mito que seria muitas vezes confundido com nação, com país, com comunidade cultural, linguística, étnica, enfim, uma série de problemáticas que estão imbuídas aí, né? Que estão tensionadas aí. Então, mein Vaterland ist tot. Que forte é esse verso, né? Já começa assim. E aí a gente tem esse, né? Desculpa, eu acho que eu tô empolgada aqui. Eu quero ouvir vocês também, mas tem esse eles. E aí eu coloco uma pergunta para vocês: quem são eles? E o que está acontecendo com essa pátria? E como que entra essa Mutterland, né? Essa mátria no lugar, né? Dessa pátria aqui. Bitte. Eu acho que eles não se referem... Eita, alguém quer falar? Não, pode falar. Eu acho, pelo menos a minha impressão é que eles não se... Eu não sinto essa referência a alguma pessoa exata, tipo um grupo específico, mas esse regime no geral, né? Porque, querendo ou não, inclusive até pela as próprias raízes da Rosaslândia, enfim, eu acho que quando a gente tem esse background fica muito mais dolorido esse poema por isso, né? Porque sepultar, e esse sepultar que não é em qualquer circunstância, é no fogo, né? Você não só, como se morto não fosse suficiente, você se queima também, enfim, eu acho que é muito pesado por isso, assim, enfim. E essa é uma referência implícita aí que a gente precisa recordar, né? Se a gente lembra da Nelly Sachs, por exemplo, que tem um poema falando das chaminés, essas chaminés, elas são concretas, né? E fala do povo judeu sendo sepultado no ar. Então, eu acho que a ideia do sepultamento aqui é diferente, né? Porque, enfim. Mas esse fogo, eu acho que não é só... A gente pode pensar... eu pensei em algumas referências aqui, mas a gente pode pensar nos crimes cometidos pelo regime nazifascista nos campos de concentração, e a gente pode pensar também quando a Rose Ausländer fala do lugar de origem dela, né, de Czernowitz. Aí eu acho que, enfim, tem vários estudos sobre esse aspecto, né, da Bukovina. É um lugar que é identificado com multilinguismo, com uma cultura muito plural, e também com a produção literária, intelectual, filosófica, enfim, muito forte. E aí, quando a gente pensa nesse sepultamento no fogo também, né, a gente pode pensar, enfim, em vários aspectos culturais também sendo queimados, né? A gente pensa na queima de livros em praça pública, que teve em Berlim, em 1933, quando inúmeros autores e autoras de origem judaica foram incinerados, né? Os livros. Mas fica essa ambiguidade também. Larissa, por favor. Quando a gente compara os tempos, né, do poema anterior com esse, a gente vê que aqui é tudo presente, né? E ela tem uma resposta para essa pátria que está morta, né? É um refúgio, no caso, ela volta à questão das palavras, né? E eu acho interessante a maneira como fogo está destacado na primeira estrofe e a palavra está na segunda, né? Então, assim,
Se eles têm o fogo, eu tenho a palavra. E é isso que garante que eu continue seguindo, né? E aí volta a questão da identidade, a questão da cultura, né? Eu acho que a palavra tem a ideia muito da permanência. Acho que isso aparece no poema anterior e aparece nesse também, né? Que é uma coisa que, haja o que houver, ninguém tira dela. Eu acho que seria, né? A paz, os vão cair, né? As nações, né? Os líderes, né, com os seus respectivos seguidores, vão fazer os maiores, né, atrocidades, mas eu sei quem eu sou por conta da minha mátria, né, da palavra, né, algo assim. Muito bom. Exatamente. Tem esse contraste forte, né? A Chantal comentou o uso do eles, que lembrou o eles e vocês, que aparecem muito nos poemas do Paul Celan. E, de fato, os dois tiveram uma correspondência, eles se conheciam, se liam também, e é muito interessante como existe vamos dizer, esse diálogo, né, entre essas duas poéticas. Inclusive, eles têm a mesma origem nessa região, né, da Bukovina, o Celan e a Ausländer. Então, tem vários aspectos que irmanam os dois, né, de certa forma. Inácio, por favor. Mais uma simplicidade quase intraduzível, né? Tot, que é que tem um eco em Wort, né? São os únicos dois sons os do poema, e parece que ela caminha de Tot, né? Da morte. Da morte para a palavra. Para a palavra. No anterior, ela caminhava do fragmento, do Augenblick, para o mosaico, né? Para a totalidade, e aqui da morte para a palavra, Wort, né? A única palavra ali nesse verso. Muito legal. Sim. Muito bom. A Clara também comentou que achou interessante a conexão entre a identidade dela e a escrita na segunda estrofe. Isso é um ponto muito interessante também, né? Porque para muitas pessoas que escreviam ou que passaram a escrever, como a gente vai ver com a Dominha agora, a necessidade da escrita, a necessidade de se manter vivo, né? De se manter viva, de se expressar, de estar no mundo e habitar um mundo que é próprio, mas é relacional também, né? E que vamos dizer assim, as relações entre as comunidades linguísticas era muito, enfim, complicada, né? No contexto de exílio. Então, viver na palavra, né? Viver na mátria palavra, então deixa mais evidente também a relação que a gente vê aqui nesse poema entre esse Wortweg e Muttersprache, né, também. É um poema muito impactante, de fato. E tem esse, enfim, esse contraste, né, muito gritante aqui, né, entre mein Vaterland ist tot und ich lebe in meinem Mutterland. E é interessante porque Mutterland não é um espaço que está vivo ou morto, né, é um espaço onde se vive. Então, é interessante também pensar, né, nesse espaço também da palavra como uma construção, como um espaço onde se pode viver, né, mas também um espaço que está movimentado, né? O Rodrigo achou interessante o contraste entre os verbos pátria morta e ich lebe, genau. É isso. Bom, vamos deixar reverberando e ir para um próximo poema. Eu vou pular esse trechinho aqui e vamos para Dominha, então.
novamente, né, um poema sobre a relação com a língua, com a relação do diálogo, né, a importância do diálogo, ainda que seja um diálogo aparentemente solitário, né, eu acho que a gente não vê a solidão nesses poemas, né? Geralmente, então, quando se fala sobre literatura de exílio, geralmente se fala sobre melancolia e solidão e tristeza e pesar e luto, e todas essas coisas, elas fazem parte da realidade de quem está tendo uma experiência de imigração forçada, seja no século XX, seja na contemporaneidade, né? 2025. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê esse esforço dessas poetas elaborarem esses preceitos, né? E, ao mesmo tempo, canalizarem, de alguma forma, essa comunicação, né? Essa construção de diálogo consigo mesma, né? E aí a gente também pensa nessa dimensão que a Domine fala, né? Desse encontro da poeta ou do poeta consigo mesmo, consigo mesma, e também a possibilidade da gente estabelecer um diálogo com esses textos, a partir desses textos também, com a gente mesmo, com o que está posto aqui, né? Com essas línguas também, que vão transformando a forma como a gente olha a nossa própria língua, inclusive. Então, quem gostaria de ler Linguistic? Eu posso ler. Por favor, Isabel. Du musst mit dem Ostbaum reden. Erfinde eine neue Sprache, der Kirschenblütensprache, Apfelblütenworte, rosa und weiße Worte, die der Wind lautlos davonträgt. Vertraue dich dem Ostbaum an, wenn dir ein Unrecht geschieht. Lerne zu schweigen in der rosa und weißen Sprache. Muito obrigada. Linguística. Eu posso ler. Por favor. Tu deves conversar com a fruteira. Inventa uma nova língua, a língua da cerejeira em flor. Palavras de macieira em flor. Palavras brancas e rosas, que o vento carrega em silêncio. Confia-te à fruteira, quando sobre ti recai a justiça. Aprende a silenciar na língua branca e rosa. Obrigada, Larissa. Bom, temos uma conversa e temos instruções, né? Então, a gente viu no primeiro poema essa abertura, né? Muttersprache setzt mich zusammen. E aqui, então, esse diálogo, né? Esse possível diálogo do sujeito com a língua mátria. E aqui a gente vê esse exercício, né? Desse eu articulado no poema, que não está muito posto aí, não está visível, né? Mas que está visível nesse diálogo com um tu, com, né, um você. Mas, ao mesmo tempo, incentivando a esse você, esse tu, conversar com Obstbaum. É uma árvore frutífera que seria absolutamente impossível caber na concisão do poema transcriado, recriado em português brasileiro. Então, fica essa primeira observação. Mas é interessantíssimo também a escolha da Simone Brantes, que traduziu esse poema também, por fruteira, né, porque remete a gente à tradição da natureza morta, né? E aí, gente? O que pensamos, que sentimos desse poema?
Bom, como você já colocou, é um conselho, né? São conselhos que um eu dá para um outro, né? E é buscar, acho que não sei se na natureza seria a melhor palavra, né? Mas a ideia de você olhar para um outro lugar, talvez o lugar da natureza aqui, e a ideia de criar alguma coisa diferente do que você tem, se aquilo que você tem não te basta, né? Ela fala de aprender a silenciar, e eu não sinto aqui o silenciar como uma coisa negativa, eu acho que seria mais segurar a onda, alguma coisa mais assim, né? Ela traz as árvores frutíferas, ela traz as cores, né? Branco e rosa. Não sei se branco da paz, enfim. Mas deve ter, obviamente, um motivo para ter escolhido essas cores. Ela fala dessas palavras que são carregadas, né? Fala que o vento carrega em silêncio. Ela fala do silêncio duas vezes, né? Num primeiro momento, essas palavras que são carregadas pelo vento em silêncio, um vento brando, provavelmente, se ele é silencioso, um vento calmo. E aí, na segunda estrofe, ela retoma, né? A questão do silêncio. Mas agora, assim, é um silêncio para a gente silenciar, né? Olhando para a natureza, olhando para essas cores, para essas árvores frutíferas, quando a injustiça recai. Né? E é legal porque no primeiro momento, esse tu deves, eu não sabia se era uma dedução, tipo, olha, você, né? Você acha que você conversa com a fruteira, né? Mas esse must aqui me lembra do inglês, então eu falei, realmente né? É uma Tem essa ideia. Não de obrigação como do inglês, mas ideia de conselho mesmo. De obrigação. De obrigação. Mesmo? Do must, né? Você tem que, você é obrigado a. Você precisa fazer isso. Certo. Muito bom. Obrigada pelas leituras. Eu acho também, desculpa, eu não sei. Pode falar. Uma ideia de doçura, né? E a ideia da doçura que casa com o rosa que é suave e com o branco que é suave também. Mais comentários? A gente tem uma pergunta aqui no chat, Okay. que é essas palavras compostas. São neologismos dela? E a Valéria comentou também sobre as cores, né? Rosa, da flor da cerejeira, e branca, a flor da macieira. Exato, a Valesca respondeu aqui. Justamente essas cores têm a ver com as flores dessas árvores frutíferas. E aí essas palavras que têm as cores dessas flores, né, tem meio que uma junção dessas palavras com as flores, né. E aí sobre a pergunta do Rodrigo, né, Kirschblütensprache, Apfelblütenworte, são neologismos, assim, mas são, vamos dizer, que faz parte do jogo, né, da brincadeira do alemão, assim, dessa possibilidade de você criar palavras com esses... então, seria... Né, esse Sprache, a gente ainda está falando da língua, né? Então, essa língua das flores, né, da cerejeira, né? E a língua das flores da macieira, né? Kirschblüten, então são as flores, e aí Kirsch, a cereja, e Apfel, a maçã. Daí o linguistic, genau, é isso mesmo. A ideia dessa linguística, né? Tem a ver com essa língua que é inventada, né? Erfinde eine neue Sprache, né? Inventa uma língua nova. E aí ela está fazendo isso, né? Ela está mostrando como, né? Uma língua das flores, enfim. E ao mesmo tempo tem essas flores que se movimentam, né? Nesse vento sutil que a Larissa comentou, né? Mas que tem esse silêncio também, né? Então é uma língua inventada, é uma língua que se relaciona com a natureza, né? Com esses elementos que representam a natureza aí, e que vai ter a ver com essa outra ordem que é muito curiosa. Mas antes disso eu queria só
comentar, trazer o comentário da Isabel, né? Que ela consegue enxergar um Blut, sangue, na descrição constituinte da árvore, mesmo sendo Blüten, o vermelho como rosa e branco. Ou rosa como vermelho e branco. Sim, vermelho e branco juntos, né? Nessa ideia do... Danilo gostaria de comentar isso? Eu acho que esse Blüten... Assim, a constituição, vamos dizer, a escolha das letras, esse aspecto, né? Eu não sei se etimologicamente tem a ver com Blut, mas o Blüten seria, de fato, as flores, né? Ou essa florescência, né? Uhum. Eu iria por aí mesmo, no que você falou. Mariana, é uma certa coincidência, né? A palavra Blut e Blüter, né? Aqui. Claro que por causa do rosa, né? A gente também associa o sangue. Mas eu preciso ver também, eu não sei assim de cabeça, eu precisaria ir atrás, porque eu acho que eu já vi isso alguma vez, né? Esse Blut, eles têm uma raiz, acho que comum, porque também tem a questão da seiva. Eu preciso olhar de novo, alguma coisa assim, se eles também usam uma palavra parecida com Blut, ou mesmo Blut para seiva. Eu posso estar confundindo as coisas, mas agora que vocês levantaram essa questão, isso me... não, de fato, acho que não. Ao mesmo tempo... Eu só tô viajando. Mas eu acho que são associações assim, que são despertadas pela a proximidade formal, né, do som das palavras. Então, eu acho que não é uma associação... É uma associação possível. Né? Talvez isso seja algo que ecoe, talvez um pouco nesse pano de fundo, sabe? Nesse segundo plano, é algo que pode tocar necessariamente, né, de alguma forma. Mas o Inácio também levantou a mão. Valesca, só um minuto. A Valesca disse aqui, Blüten, apesar de ser parecido com Blut, é só florir mesmo. Então veio de flor, de Blumen. Então, isso que eu queria comentar. Acho que a Valesca está numa pista melhor, melhor do que a minha, muito melhor do que a minha, de fato. Essa relação com, claro, Blumen, né, que a gente conhece. Okay. Obrigado, Valesca. Obrigada. Então, o Inácio e depois o Thales. Será que seria muita licença poética, eu traduzi Blüten como um infinitivo e Kirchblütensprache eu traduzir como a língua do florescer da cereja e as palavras do florescer da maçã? É uma possibilidade. Ou como a Valesca mencionou, o florir, né? A língua do florir da cerejeira. Sim. Né? É possível. Aí, enfim, nesse sentido, né, a gente também fica o convite para vocês experimentarem traduções também, né, desses poemas e aí pensar, por exemplo, quais são as palavras que são mais importantes, qual que é a ideia que eu quero passar com esse poema, qual o tipo de linguagem que eu vou utilizar, porque isso também é né, tem que ter vamos dizer, uma coerência, né, entre o uso das palavras, tem que ressoar, porque se eu uso uma palavra muito elevada, né, com uma carga muito, enfim, pouco coloquial, ou uma coisa totalmente coloquial, muito cotidiana, corriqueira, cria essas diferenças de tom mesmo, né? Mas é uma possibilidade também.
Thales, por favor. Oi, boa noite. Minha questão seria mais relacionada à terceira estrofe. Eu queria saber, meio de curiosidade, se o verbo anvertrauen, ele teria a possibilidade de uma tradução diferente do verbo confiar, porque o vertrauen apenas me remete muito mais facilmente ao confiar, e aí eu queria saber se, na sua opinião, talvez o anvertrauen poderia ser traduzido de alguma outra forma, porque, sinceramente, para mim ficou um pouco abstrato fazer essa conexão desses dois primeiros versos na terceira estrofe. Então é mais uma curiosidade. Interessante. Obrigada pela pergunta. Se anvertrauen, ele tem essa ideia de confessar, então de se confessar para a árvore frutífera. Então, e aí, eu acho que acaba sendo um uso, esse confiat, né? Ele acho que pode ter um uso pouco contemporâneo, né? Mas tem essa ideia também de não é confiar em alguém, mas se confiar a alguém, ou confiar. Agora é engraçado, porque para mim sou bem com o tu, mas com outras pessoas, né? Com outros pronomes pessoais fica um pouco estranho. Mas tem essa ideia de desabafar mesmo, né? De colocar aquilo que está incomodando, né? Quando acontece uma injustiça com você. Então, se a gente fosse, vamos dizer, abrandar um pouco a carga poética e pensar no sentido, né, desses versos. Então, né, e também é uma possibilidade, a gente poderia fazer uma tradução super contemporânea, super coloquial, né? Desabafa para a árvore de fruta, né? Para a árvore frutífera quando acontece uma injustiça contigo, assim. Então, tem essa ideia. Agora para mim fez todo sentido. Obrigado. Fez mais sentido. Que bom. E aí é curioso, né? Porque esse se confessar, né? Confiar tem a ver, tá ligado com a construção dessa língua, mas também tá ligado com essas, vamos dizer, essas palavras silenciosas, o que o vento carrega silenciosamente, e nesse aprendizado, né? De silenciar, mas isso tem uma coisa muito delicada, assim, na poética da Domin, que é um silêncio que é prenhe, né? Que é cheio de sentido, cheio de significado. Então, ela vai dizer que, e aí no próximo poema, só para arrematar aqui, ele fala disso, né? Da importância do silêncio e do poema como essa experiência do silêncio que fala muita coisa. Eu vou ler aqui os comentários da Lígia e da Valesca. Então, a Lígia comentou que é uma poesia bem solitária também. Essa sim, porque ela se vê falando e criando uma língua para poder aguentar e sobreviver às injustiças. Eu acho que essa leitura tá coerente com o texto, né? Ela tem que aprender a silenciar na língua branca e rosa, sim. E a Valesca comenta que uma coisa que ela reparou no poema é que ela fala dessas árvores típicas da Alemanha e passa uma ideia, talvez, de saudade. Em outros poemas ela fala de palmeiras e outros elementos de paisagem dominicana. Foi excelente você ter trazido isso, Valesca, porque, de fato, então, a Domin, ela teve um sobrenome de casada que era Palm. E ela escreve também muito, e eu acho que é um outro sentido, assim, enfim, que ela escreve muito sobre as palmeiras, de fato, em poemas dela, sobre o exílio, alguns ensaios. Ela tem um ensaio autobiográfico que ela vai falar que ela nasceu aos 53 anos no meio das palmeiras, então é como se tivesse um novo nascimento
do sujeito, né, a partir dessa situação do exílio, nesse cenário, né, enfim, não é um cenário, mas enfim, esse ambiente. E aqui tem essa reminiscência, né, essa lembrança. Agora eu não vou ter a informação precisa do ano em que ela escreveu, porque a Hilde Domin, ela retorna para a Alemanha. Se esse poema foi escrito enquanto ela não estava na Alemanha ou quando ela estava na Alemanha. Mas a gente pode pensar nesse movimento também, né? Nessas árvores características, né? Enfim, que podem ser associadas com a flora, né, da Alemanha. E aí essas flores, né, elas são carregadas no vento, em silêncio. Então tem algo também de uma língua que é inventada, mas que é uma língua íntima, que é uma língua de confissão, e que é isso, ela é carregada, né, de um lugar para o outro. Então ela chega silenciosamente nesse outro espaço, né, alcança a pessoa. Foi ótimo. Vamos 3 minutinhos ler um último poema aqui. Então, a gente começou com um poema de 6 versos e a gente fecha com... Mariana, desculpa, eu acho cortei que o alguém? Thales tinha levantado a mão. Thales, você ainda estava com a mão levantada ou era só... Perdão, acho que eu até tá. apaguei, mas eu acho que ficou. Tá. Desculpa, já Tá tinha bom. resolvido. Obrigado. Então, Lyrik é um poema que tem muitos espaços, né? Vamos olhar para ele antes da gente ler ele, né? E esses espaços, eles têm a ver com o que está sendo dito aqui. Tem a ver com esse silêncio dessa nova língua, né? Quem gostaria de ler em alemão? Thales, você quer ler? Na verdade, não, mas eu farei. Tá bom. Das Nichtwort ausgespannt zwischen Wort und Wort. Dankeschön. Peço muito desculpas. A Lígia já colocou uma pergunta que eu posso justificar. Mariana, o que motivou a traduzir sua versão? Se puder responder depois. As duas traduções, na verdade, assim, a tradução da Simone Brandt está publicada nessa edição que eu mostrei para vocês, da Jabuticaba, de 2023. Alguém gostaria de ler a tradução da Simone? Eu posso ler. Por favor. Lírica, a não palavra, retesada entre palavra e palavra. Uhum. Bom, Leio vou ler. Pode, se quiser, pode ler também. Se você quiser ler, eu só pensei em ler porque é bem pequenininho, né? Por favor. Tá certo. Lírica, a não palavra, distensionada entre palavra e palavra. Uhum. Obrigada. Então, parece o mesmo poema. São 3 poemas diferentes e, ao mesmo tempo, as duas traduções também são o mesmo poema. E é interessante isso, né? Como a gente pode reinterpretar alguns verbos, algumas escolhas, né? A gente começa com um neologismo, então. E o título, isso é importante, o título do poema está integrado no texto, né? Então, Lyrik, das Nichtwort. Então, a não palavra, né? Ausgespannt.
Então, esse verbo ausspannen, spannen é tensionar. Então, é fazer força. E ausspannen tem dois, na verdade tem mais, mas tem pelo menos dois significados, que pode ser soltar, ausspannen, então é distensionar, né, liberar a tensão, relaxar, descansar. E também pode ser, vamos pensar assim, se mesmo no processo de distensionamento, né, a tensão está lá. Então, também significa retesar. Retesar seria deixar ainda mais tenso, né? Ou continuar a tensão. Então, eu acho esse poema belíssimo porque ele tem essa abertura para essas duas interpretações, mas a minha escolha por distensionada, né, veio dessa vontade, né, dessa necessidade, enfim, desse projeto de manter essa ideia da tensão, ainda que tenha esse sentido do relaxamento, né? E aí eu justifico essa minha leitura desse poema com a leitura que eu faço do poema Wozu lyrik heute, para que lírica hoje. E esse é um conceito importantíssimo para a Hilde Domin, quando ela fala de poesia, é que essa não palavra, né, o que a poesia, a lírica, ela é uma pausa ativa. Então a gente vê várias pausas aqui. Então é aquilo que acontece entre uma palavra e outra, entre um verso e outro. É aquele percurso que percorre a gente, né? É aquele silêncio que vai falar para a gente mil coisas. E que uma palavra não só vai puxando a outra, não tem uma coisa de tração, mas tem uma coisa de condensamento, né? De adensamento. Tem um outro texto que ela fala da palavra redonda, né? Dessa busca por vamos dizer, um centro que irradia. Então tem essa tensão também, vamos dizer, e essa distância, essa dilatação, né? Enfim, esse é um poema que me move muito e que eu acho que me ajuda a ler outros poemas, assim, me faz ler poesia e me faz querer compartilhar esses poemas com vocês, esses poetas com vocês, justamente porque a Domin fala que essa pausa ativa da poesia é aquilo que vai tirar a gente de um lugar de sujeição e de um lugar de coisificação, né, de reificação, então, das pessoas transformadas em coisas, e aí esse encontro com a poesia, esse encontro consigo mesmo, com o outro, com a realidade, faz com que a gente né, se constitua, né, se transforme na gente mesmo, né, de momento em momento, de palavra em palavra, de silêncio em silêncio. E, enfim, eu acho que se vocês não se importarem, enfim, se alguém quiser comentar mais uma coisa, quem precisar sair, desculpem pelo atraso. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre o domingo, talvez, tudo bem, né, Danilo? A gente tem uns 5 minutinhos a mais. Então tá. Bom, gente. Eu achei interessante que a palavra existe na não palavra também, né? Existe na ausência. Porque nós somos seres de palavras, então por mais que eu fale não palavra, né? Você está pensando, você está, enfim, sentindo aquilo que você acabou de ler, você está absorvendo. Então, acho que não tem como negar que a palavra existe quando ela não está também, né? Sim. E mesmo a negação da palavra é uma afirmação dela, né? É esse eco, essa reverberação também. Alguém mais? O Inácio abriu o microfone?
Você gostaria de comentar alguma coisa? Ah. Bom. Eu acho que a gente pode encerrar, acho que com esse poema. Lígia, obrigada. Obrigada. Vou ficar muito feliz em rever vocês no próximo encontro. Pode falar, Danilo. Só aproveitando que o pessoal ainda está aqui, antes das palavras finais, eu esqueci de perguntar isso no começo. E vocês chegaram a receber os slides que da aula passada? Ah, sim, né? Deu certo, tá bom. Tá, tá, obrigado. Eu queria saber se tinha dado tudo certo também com você. Que bom. Tá. Por favor, Mariana, se você quiser encaminhar as palavras. Eu também gostaria de falar que, antes de você fechar, então, agradecer muito pela aula, pela exposição, eu gostei muito. Acho que assim, os poemas eles explicam um pouco, né, também o título, né, do curso inteiro, né, e eles lidam de maneira muito expressiva, né, com essa questão da linguagem, né, e uma mudança, né. Acho que esses poemas eles nos fazem refletir sobre a linguagem e que pressupostos, né, que nós temos, né, quando pensamos em linguagem, e os poemas eles mudam isso, né, eles nos subvertem um pouco isso e nos propõem outras visões. Muito obrigado também, né, todas as contribuições, todas as participações. Eu acho muito legal, né, como eu disse, também é um espaço de vocês, né, principalmente. Então, agradeço muito também, né, todas as contribuições. Sim, foram excelentes. Obrigada por estarem aqui novamente. E aí, na próxima semana, a gente vai ler... vamos nos aproximando do momento atual. A gente vai ler a Elfriede Gerstel e a Ulrike Dresner. E são duas autoras contemporâneas. Acredito que vocês vão gostar dos poemas. Tem uma discussão... também o poema da Ulrike Dresner, ele chama What is Poetry? O que é poesia? E também está publicado uma tradução numa coletânea da editora Jabuticaba, lançada também em 2023. E, enfim, a gente vai ler e analisar juntos um poema um pouco menor, mas também super impactante da Elfriede Gerstel, que chama Frau Sisyphus. Então, a mulher Sísifo. É isso, eu agradeço e obrigada pelos comentários todos, enfim, pela presença. Até. Obrigado. Muito obrigado. Até a semana que vem. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Beth. Obrigada.